Boa noite, tudo bem? Vamos começar a nossa live de hoje. A Lina tá chegando, nossa convidada. Oi, Rita, tudo bem? Vamos lá, vamos ver se dá certo. Ih, gente, tá dando um problema aqui, calma aí. Agora sim, vamos lá. Olá, Oi. nossa convidada. Tentando me entender aqui com essa tecnologia, menina. A gente tá apanhando dessas coisas, né? A gente vai sair dessa, assim, expert em tecnologia. Sim, com certeza. Bem, mas vamos nós. Vamos lá. Então, para quem não conhece a gente, né? Meu nome é Lori Caula, eu sou psicóloga. Nossa convidada hoje é a doutora Lina, médica psiquiatra, né? Com mestrado em saúde coletiva, coordenadora técnica do CAPS, né? Da Casa do Largo, é isso? Uhum, uhum. E a nossa ideia hoje, né, é falar um pouquinho sobre humor, na verdade, conversar um pouquinho sobre oscilação de humor, né? Eu acho que é mais isso, porque com essa questão aí do isolamento social, todo mundo foi pego, né, de surpresa, então muitas coisas foram, muitos sonhos, muitas expectativas, né? Muitas surpresas aí, frustrações, eu acho que estão acontecendo. E aí a gente tem recebido, enquanto terapeuta, assim, muita demanda, né? De uma questão do comportamento e da questão dos sentimentos, né? As pessoas muito angustiadas com o que elas estão sentindo e fazendo. E aí eu acho que a pergunta é sempre, pelo menos o que a gente tem, né, que eu tenho escutado muito é: será que isso é normal, né? Será que eu estou entrando num quadro patológico? É, enfim, as orientações familiares, as orientações com os pacientes têm circulado muito nesse ponto, né? E então o convite hoje é pensar, assim, trazer você para ajudar a gente a pensar junto, né? Até para conseguir orientar melhor essas famílias, essas pessoas. Boa noite, tô vendo aí um monte de gente, um monte de rostinho conhecido chegando. Então, Lina, você quer Posso começar então? Falar? começar a falar alguma coisa sobre isso, assim? E aí a gente aos poucos É, eu, vai se eu completando. pensei em falar algumas coisas que eu achei que são importantes para a gente iniciar essa conversa, né? Assim, primeiro, falar um pouco, agradecer, né? Vamos primeiro agradecer, que é sempre bom, né? Agradecer o convite, dar estímulo, agradecer enormemente o carinho da Lori, sempre comigo, né? Assim, a gente já trabalhou junto algumas vezes, né? Assim, idas e vindas, então acho que isso é muito bacana a gente poder estar tendo essa experiência, né? E eu gosto sempre de começar minhas falas falando um pouco do meu percurso, porque isso fala, né, como que a gente, na verdade, pensa as coisas, né? Assim, porque eu não vou falar
de qualquer lugar. Eu vou falar do meu lugar, né? Então, o meu lugar de médica, psiquiatra, que trabalha na saúde pública, né? Que trabalha com a saúde mental, né? Fez um mestrado em saúde coletiva, então tem uma outra pegada, né? Assim, que é de saúde coletiva, saúde pública, que leva em consideração o social, né? Não leva em consideração só o indivíduo, só o sujeito. Então, acho que isso é sempre importante a gente poder dizer, né? Antes de qualquer coisa, né? Assim, trato muito criança e adolescente, principalmente hoje em dia adolescente, né? Eu brinco que são os loucos do Enem. Eu tenho um monte, né? Dia do Enem, eu saio mandando mensagem para um monte, né? Tipo, como é que foi a prova? Como é que tá, não sei o quê e tal. Né? Fico na expectativa com eles, né? Assim. Então, é desse lugar que eu tô falando, né? Que gosta, inclusive, de estudar essa coisa do desenvolvimento, né? Das alterações normais que a gente tem durante a vida com relação ao humor, ansiedade, né? E aí eu pensei em começar por aí, né? Que a gente, nas fases da vida da gente, a gente já tem alterações de humor, né? Assim, essa alteração, ela não é patológica, né? Na verdade, tem uma coisa muito precisa na psiquiatria, né? E na psicologia também, né? Que é o seguinte, as alterações que você apresenta, né? Sejam elas senso-perceptíveis, sejam elas de humor, seja ansiedade, seja medo, seja de qualquer alteração, né? Qualquer alteração que você acha que... não tô tendo isso igual todo mundo, né? Assim, vamos dizer assim. Ela só é doença se ela te causa prejuízo, se ela te causa sofrimento. Se não tem isso, né? Assim, não tem o que tratar, né? Assim, a gente já começa daí. Eu acho que isso é um dado importante, né? Assim, então, por exemplo... na clínica com criança, por exemplo, isso é super importante, né? Assim, porque às vezes uma criança é super levada, super agitada, não sei o quê, e a mãe já fica, ai meu Deus, será que meu filho tem TDAH? E essas crianças aqui tudo agitada dentro de casa, que é uma das coisas que tem também feito muitas indicações, né? Né? Eu recebi algumas ligações disso. Meu filho tá muito agitado. Quem não tá, né, gente? Vamos combinar, né? Imagina uma criança. Né? Então, assim, esse menino tem prejuízo? Ele tem prejuízo no social, ele tem prejuízo na escola, ele tem prejuízo nas relações dele ali íntimas, né? Mais próximas. Se não tem que tratar, né? Assim, é o jeito dele estar na vida, né? Então, isso é importantíssimo. Eu acho que começar daí é uma das coisas mais importantes que eu acho que vão pautar aqui a nossa conversa, né? Assim, e aí é isso, né? A gente tem fases da vida, por exemplo, né? A fase da adolescência, né? Que você tem uma oscilação de humor natural dessa fase, né? Então, tem até explosões de raiva, às vezes, né? Assim, às vezes tem questões com relação lá aos amores, né? A sexualidade. E aí passa o dia inteiro chorando, não sei o quê. E no outro dia tá super bem, né? Assim, essa coisa da duração também é super importante, né? Assim, porque se você né? Brigou com a melhor amiga, brigou com um amigo, teve um problema, o time do futebol perdeu, não sei, qualquer coisa, né? Que te deixou triste, entristecido, chorando, trancado dentro do quarto. Mas, né? Você, no outro dia, alguém chama você para sair, para fazer alguma coisa, não sei o que, e você vai como se nada tivesse acontecido, fica lá aquele resquício, né? Aquela coisinha, não tô gostando muito disso não, mas você tá bem, né? Isso não é uma depressão, né? Assim, porque a palavra depressão tá na boca do povo, né? Assim. Tá na boca de todo mundo, né? Assim. Porque E isso que você adolescente tá adora usar essa falando, palavra, né? Inclusive. porque isso é muito importante, né, Lina, assim, que você tá falando, porque eu acho que se confunde muito, né? O sofrimento, o sofrer e a depressão, né? No sentido, quer dizer,
A No meu depressão ponto no de sentido da doença, né? Assim, Isso, não porque no é, meu não é a ponto mesma de coisa. vista, a maior parte das pessoas estão sofrendo com o que a gente está Uhum, vivendo, né? Agora, como é esse sofrer uhum, nas suas particularidades, né? Porque eu acho que uhum, o que está acontecendo, na verdade, eu acho que essa questão sempre existiu, né? Mas eu acho que o uhum, isolamento trouxe à tona, né? Porque uhum. tudo está muito à flor da pele. Então, assim, Sim, sim. né? Eu acho que Uhum, veio à tona, foi um gatilho, né? Para uhum, muitas dúvidas, muitas questões que já estavam ali, né? uhum, uhum. Não sei se você concorda. Sim, Se... concordo, concordo. Inclusive, a gente sabe que na nosso tipo de organização de sociedade, né, assim, a gente é muito cobrado, né, assim, isso faz parte do nosso sistema socioeconômico, né, assim, a gente vive num sistema socioeconômico capitalista que demanda da gente uma produtividade, demanda da gente um consumismo, né? Quase que esgotando todas as nossas energias, né? Assim, quase vampiresco, né? Assim, então a gente tem que trabalhar demais, estar na rua demais, fazer mil coisas. Então, outra coisa que aconteceu, né, é que as pessoas tiveram que se haver consigo, ficar sozinha dentro de casa, não ter mais aquelas mil coisas para pensar, aqueles mil tarefas para fazer, coisas para pensar do lado de fora, né? Assim, não coisas internas, né? E isso afetou enormemente as pessoas, né? As pessoas estão se dando conta de quem elas são. Né? Isso não é fácil, né? Uhum. Isso é um movimento difícil, né? Sem acompanhamento, mais difícil ainda, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que tem causado ansiedade nas pessoas, né? Acho que tem algumas coisas que estão deixando as pessoas. E aí eu falo ansiedade, gente. Ansiedade é um sentimento normal do ser humano, tá? É, do mesmo jeito que medo, do mesmo jeito que frio e calor. É um sentimento normal, ansiedade, né? Assim, todos nós temos ansiedade. Precisamos ter, inclusive, faz parte do nosso instinto de sobrevivência ter ansiedade, né? Do mesmo jeito que ter medo, do mesmo jeito que ficar triste de vez em quando. Tudo isso faz parte dos nossos sentimentos. Ódio, raiva, ciúme, inveja, tudo isso que as pessoas falam assim, ai meu Deus, inveja, não sei. Não, todo mundo sente inveja, né? Faz parte da vida, né? Não sei que pessoa tão iluminada que não sente, todo mundo sente, né? Uhum. Assim, então é importante, assim, a gente lidar com a ansiedade dessa forma, né? Que é uma coisa normal que acontece na vida da gente, assim como a tristeza, né? Então, o que eu estava falando, né, do aumento da ansiedade, né? Assim, porque, assim, estamos todos trancados dentro de casa, né? Quem está saindo fica ansioso, com medo, porque tem medo de pegar alguma coisa e levar para a família, né? Temos que lidar com a gente, com os outros, né? Porque, assim, aí tem aquelas relações que às vezes já estavam desgastadas, um casamento, né, as relações de pai e filho e tal, as crianças que às vezes a gente, né, assim, a gente está vivendo um momento de terceirização de filho, né? Então, assim, fica na creche o dia inteiro, fica na escola o dia inteiro, aí fica com a babá e fica... agora tá com a gente, né? Assim, então, tudo isso. E a Uma pessoa incerteza, né? até escreveu aqui, né, Lina, que está tentando viver um dia de cada vez, né? Fazendo essa estratégia, né? Tentando ir Eu por acho que isso é partes. super importante. Até porque uma das coisas que essa situação atual fez a gente perceber é que a gente não tem controle de nada, né? Todos aqueles planejamentos que a gente fez na vida, né? Assim, todos furados. Todos furados, né? Assim, a gente de fato não tem controle de nada, mas a gente cria estratégias para achar que tem controle para poder se apaziguar, né? A Assim, gente tem essa e isso expectativa, né? a gente tem essa expectativa, e isso apazigua mesmo, e isso é bom mesmo, não é à toa, né? Assim, que as pessoas que têm falado sobre esse assunto da saúde mental, né, durante a quarentena, durante o isolamento social, têm falado da construção de rotinas, né? Assim, que isso é importante, né? Você ter uma rotina, mesmo que seja uma rotina, tipo, eu acordo e preciso tomar café da manhã e depois eu vou ler um livro. Isso é rotina, né? Assim,
Não precisa ser correr não sei quantos quilômetros na esteira, fiz dieta assim, assim, essa. Não é isso, tá, gente? É assim, até a hora de tomar banho é uma rotina, né? Então, essa ideia da rotina ajuda a gente a apaziguar. Mas é isso, acho que a falta de controle, a falta de percepção do que vai acontecer, quando vai acabar, né? Fica todo mundo naquela expectativa, meu Deus, o que mais a prefeitura vai dizer, né? É para ficar até quanto tempo? Quanta gente morreu, quanta gente não morreu, quanta gente está internada. E a gente não tem controle nenhum sobre isso, né? Assim, sobre o que o vizinho está fazendo, por exemplo, né? Na verdade, difícil, né? é uma não escolha, né? A gente está tendo que lidar com a não escolha. E aí, né, a gente não está em casa porque a gente quer, né? Não é a gente não escolheu isso, né? A gente foi atravessado por essa decisão que é necessária por uma questão de saúde coletiva, inclusive. Exatamente, exatamente. É aí que a necessidade do coletivo, ela tem que ser acima da individual, né? Assim, a gente está fazendo isolamento social em prol de um coletivo, né? Assim, com o custo do sofrimento individual de cada um, né? A gente sabe disso, né? Assim, mas para que menos pessoas morram, para que mais pessoas tenham acesso à saúde, para que a gente possa lidar com essa crise, né, de saúde pública de uma maneira mais suave possível, é preciso que a gente, em prol do coletivo, fique em casa, né? Isso que muita gente não consegue entender. Voltando um pouquinho nessa questão que você falou da rotina, né, do que as pessoas têm falado muito disso. A ansiedade, ligações, né, alguns de socorro, porque está se falando tanto dessa necessidade de se criar uma rotina, que quem não consegue criar uma rotina padrão, né, quer dizer, essa rotina que está vendida, né, como deve ser, quem não está conseguindo fazer isso... Essa rotina empresarial, né, assim, vamos dizer. Isso, está entrando numa angústia, né, muito grande, e um sofrimento, e aí vem um sofrimento, né, porque... Mas isso tá desde antes, né, Laura? Eu vejo muito essa coisa muito ligada a essa coisa dos digital influencers, não sei das quantas, youtubers e blogueiras e que ficam postando assim, 5 horas da manhã, já estou com meu suco detox, e corri na praia, e fiz não sei o quê. Eu acho que uma pessoa normal, olha aquilo, normal que eu digo assim, comum, olha aquilo e fala, gente, eu não dou conta disso, né, assim. E isso já estava acontecendo, né? De uma maneira, numa escala menor, porque é isso, né? A gente estava ocupado com outras coisas e, deixa pra lá, não vou pensar nisso agora, não sei o quê. Só que agora a gente está vivendo de internet, informação e não sei o quê, só como chega informação pra gente, e aí as pessoas estão ficando, né? Em Instagram e YouTube e Facebook, e qualquer rede social o dia inteiro, né? E aí elas se angustiam ainda mais com isso, né? Porque tem pessoas que continuam postando essas coisas, pode ser mentira, eu acredito que seja mentira. Que eu não acredito que ninguém esteja acordando 5 horas da manhã para correr nesse momento. Ou até que aquilo é verdade, mas que é uma verdade dela, né? Porque às vezes aquela rotina é uma verdade para ela, né? Tem a ver com a saúde dela. Isso é possível para ela, né? E se aí uma outra pessoa for tentar seguir aquela rotina, né? Como vendida, que é o melhor, né? Entra nessa desorganização, né? Algumas pessoas estão falando aqui não tem receita de bolo, né? Comentando isso, né? Sobre a questão da não escolha, né? Como então, por conta disso, essa questão, né? De viver um dia de cada vez. Mas eu acho importante isso, assim, essa questão da rotina, na verdade, é uma rotina que é muito particular, né? Eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, fixar isso também, né? Que não é... A minha rotina, né? Não é saúde. Não necessariamente
né? Não Não é necessariamente é para saúde para uma ninguém, outra, né? né? E Uhum. aí, como a gente está vivendo dentro de cada, existe essa possibilidade, né? De cada um fazer a sua rotina, quer dizer, trabalhar no seu horário, dar assistência num horário, né? Não precisa ser 8, 9, como a gente vivia, né? Uhum. Porque a gente vivia para o Uhum. lado de fora. Uhum. Então é Eu acho que é possível fazer tudo. uma rotina individual, né? De saúde para cada um. É. É como a gente faz na saúde mental o projeto terapêutico singular, né? Assim, é quase isso, né? Uhum. Cada um vai ter, não tem receita de bolo para ninguém, né? A gente tem algumas coisas que a gente sabe que são importantes, tipo se alimentar, dormir, né? Mas não quer dizer que isso sirva da mesma forma para todo mundo, né? Assim, é, eu acho que a única coisa que é fundamental mesmo, assim, de uma certa organização é o sono, né? Assim, eu vejo que está afetando realmente muito o sono das pessoas. É como se o ciclo circadiano das pessoas tivesse mudado de alguma forma, né? Assim, e aí eu acho que precisa sim ter, porque assim, se a gente não dormir na hora que deve dormir, né, assim, pro corpo, né, assim, a questão mais orgânica mesmo, né, a gente tem prejuízos, né, assim, por mais que pessoas tenham ciclos diferentes, circadianos, né, mas a gente tem uma certa rotina de dormir à noite, né, assim, que faz com que a gente produza determinados hormônios, que faz com que a gente produza determinados neurotransmissores, que faz com que o nosso corpo funcione bem, né? E que a gente não fique irritado, com dor de cabeça, não fique doente, imunidade baixa. Então, a única coisa que eu acho que é universal é a gente manter o nosso sono de qualidade, né? Porque Noturno. noturno, sono noturno, né? Uhum. Porque o resto, se quer tomar banho de manhã, se quer tomar banho à tarde, se vai trabalhar de manhã, se vai trabalhar à tarde, Uhum. se, né, se cuida da casa de manhã, de tarde, de noite. Não é questão, Então, né? Assim, a se vai fazer oscilação de atividade física humor, ou não, né? a oscilação de humor pode ter ligação, então, com esse distúrbio do sono. Não sei nem se eu posso chamar de distúrbio do sono, Pode, mas essa. pode, pode. Pode, porque a privação do sono noturno, né, ela causa alterações tanto, como falei, né, tanto orgânicas no sentido de produção de substâncias dentro do nosso corpo, quanto ela dá mal-estar mesmo, né, a partir disso, né, assim, o que a gente sente, né, a partir disso, né, porque lá as coisas que deixaram de produzir a gente não sente, né, a gente sente os sintomas disso, né, que aí são dor de cabeça, irritação, alterações de apetite, né, aumento por causa da irritação, da agressividade, né, que não são coisas agradáveis nesse momento. Porque, na Uhum. verdade, não é agradável nunca, né? Mas assim, nesse momento acho que é um pouco pior, porque você não tem como sair, por exemplo, para se distrair, né? Assim, vamos dizer, tô irritado, tô cansado, vou dar uma voltinha, vou esparecer. Não tem você não tem essa escolha, né? Assim, Uhum. então, como a gente tem pouca ferramenta nesse momento, por isso que eu acho que ele é tão primordial, entendeu? Porque a gente está com o número de ferramentas diminuído pra gente, né? Assim, porque a Uhum. gente perdeu as coisas, né? Porque é isso, né? Tô chateada, vou sair para tomar um chopp com um amigo. Tô precisando conversar com alguém, vou sentar ali para tomar um café. Inclusive Isso as é crianças, super né? saudável, né? E a gente não tá E podendo. inclusive as crianças, né? Porque as crianças também tinham essas válvulas, né? De escape. Descer no Uhum, play, ir no campo de São uhum, Bento, levar para ver um filme não sei aonde. Enfim, botar para uhum. correr, né? Botar para andar de bicicleta. E as Isso. famílias estão sem esse recurso. Sem esse recurso. E aí o recurso a gente vai ter que. A gente está se reinventando, né? E essa coisa do um dia de cada vez é maravilhoso, né? Porque a gente precisa se reinventar um dia de cada vez mesmo, assim. Eu acho que redescobrir prazeres domiciliares, vamos dizer assim, né? Em família, isso tem sido importante nesse momento, né? Assim, coisas que a gente
perder o costume de fazer, né? Assim, cozinhar junto, fazer pipoca e comer vendo filme, todo mundo junto, jogar um jogo de tabuleiro, montar um quebra-cabeça, fazer brincadeiras tipo... Porque isso era mais comum antigamente, né? Eu lembro assim, tinha uma coisa de... na minha casa, a gente fazia muito isso. Acho que era quando faltava luz, uma coisa assim. Ah, vamos brincar de adedanha, então. Não tem nada pra fazer, vamos brincar de adedanha. Ficava todo mundo com a lanterna, assim, em cima do papel. Né? Então, vamos fazer não sei o que de sombras, né? Vamos fazer um piquenique na sala. Uhum. Eu acho que a gente tem que ser criativo nesse momento, né? Assim, um pouco desconstruir essa coisa tão tecnológica que nos domina, né? E que nos separa, de certa forma. Nos une de uma forma, como está nos unindo aqui agora, mas nos separa também, né? Porque aí fica cada um no seu lugar, né? Vendo sua coisa, com a cara na tela, não sei o quê. E poder trazer mais para coisas mais lúdicas, né? Assim, eu acho que isso faz muita diferença. Uma pessoa aqui, Lina, escreveu, deixa eu voltar um pouquinho. Carla, eu sei que nada vai ser como antes, mas me preocupo em ter que desconstruir tudo isso. Porque quando eu voltar a trabalhar, eu terei que ficar o dia todo sem minha filha. Isso eu acho que vai ser uma questão para todos, né? Assim, porque a gente já está há muito tempo em casa, né? Fora as pessoas, né, que estão tendo que trabalhar, né? Assim, como o pessoal da saúde, pessoal de alguns comércios, né? Tipo supermercado, farmácia, não sei o quê. As pessoas estão mais grudadinhas, né? Assim, ou estão se matando grudadinhas, ou estão mais harmonicamente grudadinhas, né? Uhum. Assim. E aí, talvez, esse momento seja um momento de construir novas rotinas a partir de quando voltar. Eu acho que é um momento, assim, de muito sofrimento, mas que vai poder ser, se a gente conseguir manter uma sanidade, se a gente conseguir manter uma perspectiva, de muitas mudanças interessantes, né? Assim, eu acho que a gente pode aprender muito com esse momento. Por exemplo, essa coisa que eu estou falando aqui, das coisas mais lúdicas, né, dentro do nosso dia a dia. Porque assim, eu também trabalho o dia inteiro, gente. Inclusive, continuo trabalhando o dia inteiro, Uhum. né? Você não parou, né? Não. Muito pelo contrário, estou trabalhando bem mais. E aí, assim, conseguir, mesmo assim, instituir determinadas coisas e manter outras, né? Porque, assim, por exemplo, eu tinha o costume, porque eu acho importante, mesmo nos dias que eu não precisava acordar no mesmo horário que a minha filha para ir para a escola, né? Ela já é adolescente, ela pode acordar sozinha, fazer o café da manhã dela sozinha e ir para a escola sozinha. Ela não depende de mim mais, né? Uhum. Mas eu tenho o costume de acordar sempre com ela para poder, pelo menos naquele momento, a gente ter junto, né? E isso se manteve, né? Então, assim, uma coisa que a gente não fazia antes e que eu instituí agora é que normalmente a gente faz o lanche da noite, que a gente não costuma jantar, a gente costuma fazer um lanche à noite, vendo uma série legal que a gente gosta de ver junto, né? Assim, então a gente senta para comer e não sei o quê, e aí normalmente é lanche, então é fácil, né, de ficar vendo a série, comendo, beliscando, comendo alguma coisinha, e aí vai conversando sobre a série, depois comenta, né? Ela gosta muito de falar, qual é a sua perspectiva agora da série, mãe? O que você acha que vai acontecer? Então a gente vai Uhum. conversando, né, assim. Isso eu posso manter depois, né? Não é uma Uhum. coisa que precisa ser desconstruída, né? Assim, a separação, inclusive, de tarefas, que era algo que a gente meio que deixava mais ou menos, né? Também pode ser mantido depois, né? Assim, o hábito de cozinhar junto, de repente, num final de semana, né? Assim, chamar, vem aqui fazer comigo, vamos fazer todo mundo junto, né? Assim, é... Então, eu acho que são coisas que são interessantes que a gente pode manter, mas assim, de fato a gente vai sofrer um pouquinho também na volta, né? Uhum. Assim, eu acho que os animais, inclusive, vão sofrer bastante, os animais domésticos, né? Assim, porque a gente está muito mais presente em casa também, né? Porque por mais que eu esteja trabalhando muito, por exemplo, eu estou muito mais presente em casa, porque eu estou fazendo muito atendimento de casa, né? Quase não saio mais.
E aí, é, os gatos estão super apegados, né? Assim como os cachorros ficam super apegados também. E ficam achando que agora a gente para sempre vai ficar dentro de casa, né? Uhum. Então É, todo a mundo vai sentir Flávia até falou falta. aqui, né, que a sensação, né, de que está trabalhando muito mais, né? E que com Eu uma tenho a criança de certeza. 7 anos ligada no 220, que tá muito É. difícil, Eu né? imagino. Eu imagino que quem tem filho pequeno esteja mais difícil do que eu, porque, né, assim, a minha Uhum, filha, pelo menos, ela se vira e tal. Tem uma demanda, né, porque adolescente também tem uma demanda, né, e acho importante a gente estar uhum, próxima, mas é totalmente diferente, né, assim. O que eu tenho visto, por exemplo, até nos vizinhos, né, porque, assim, a gente mora numa cidade populosa, né, então a gente vê os vizinhos, né, assim. Muita gente, assim, que aproveita, tipo, o espaço da varanda, sabe? Faz umas coisas, assim, diferentes na varanda. Na verdade, o que eu tenho percebido que é muito interessante, assim, as pessoas que estão menos sofrendo é quem mora em casa, assim. Quem sim. mora em casa, eu tenho alguns pacientes que moram em casa, e aí eu fiz algumas consultas, né, com eles, são os únicos que estão bem, cara. Né, assim, não, porque aí eu vou pro quintal, colho uma fruta, fico na piscina. Pô, imagina, você com criança pequena com piscina, deixa o dia inteiro na piscina, né? Você Sim. acaba lá, tá ótimo. Porque gasta energia, né? Porque isso é um ponto Exatamente. também, né? Quando a gente fala de oscilação de humor, a gente tende a pensar, ou pelo menos inicialmente, vem o adulto, né? Uhum, Mas na uhum. verdade as crianças, na verdade a questão da oscilação de humor tá para todos, Tá para né? todos e a criança já tem labilidade emocional, né? Assim, a criança já tem uma labilidade que é que ela chora e ri ao mesmo tempo, né? Uhum. É tudo muito rápido, Tudo né? muito rápido, mas a criança tem um outro benefício, né? Assim, se você tiver, porque agora a gente está tendo tempo de estar do lado deles, né? Assim, só quem está trabalhando não tem tanto tempo, mas a maioria está tendo. É você sentar com eles para brincar, gente. Olha, horas ali fica, né? Assim, vão brincar de se esconder, vão brincar de não sei o quê. Corre pela casa, os vizinhos não estão reclamando de quem está correndo pela casa, porque tá todo mundo desesperado por Tá todo isso. mundo correndo. Tá todo mundo correndo. Né? Se você tem algum espaço livre em casa, monta uma piscininha de aquelas, né, que a gente levava, eu levava pra praia, pelo menos aquelas, né, de pequenininhas, joga bola na sala, monta trilho de carrinho, né? Eu tenho filha menina, mas já fiz isso também, né? Montar cidadezinha pela casa, aí o carrinho passa pela casa toda, porque tinha uma poli que tinha um carrinho, né? É isso, a gente está tendo que ser criativo, né? Assim. Sim. E tem uma coisa que eu acho que ajuda, né? Pelo menos eu acho que é uma possibilidade de se pensar o que pode ajudar vocês, né? Fazer um pouco as coisas juntos, sabe? Assim, é claro que nos atendimentos individuais, né? Que eu faço, por exemplo, minha filha não tá junto, né? Assim, mas nas outras coisas que eu tenho que resolver por telefone, não sei o quê, tô sempre perto. Ah, senta aqui, você vai fazer seus deveres, eu vou fazer aqui uns meus, né? Vamos dizer assim, Uhum. né? Eu acho que isso ajuda bastante, né? Assim, às vezes a gente consegue fazer o trabalho da gente sentado no chão com o filho brincando do lado, né? Você pode estar num computador e o filho está ali montando um quebra-cabeça, montando pecinha, botando uma em cima da outra, né? Ou fazendo um desenho, ou mexendo com massinha, com argila, né? Eu acho que isso tudo são possibilidades, né? E na época do mestrado, minha filha era bem pequena, né? E aí eu fazia muitas coisas com ela sentada no chão, né? Uhum. Assim, pegava texto para ler, sentava no chão e botava assim 1000 brinquedos e tapetinho e não sei o quê. E ela ficava ali, aí eu dava atenção para ela um pouquinho, voltava pro texto, voltava, né? Eu acho que Que eu isso acho que é o que quem ajuda. mora em casa, né? Até algumas pessoas que moram em casa compartilharam aqui, né, com a gente. Que tem realmente essa sensação, né? Porque tem essa possibilidade de plantar, né? De Uhum, fazer uma experiência diferente, né? Assim, possibilita uhum, certas uhum. experiências que o apartamento reduz um pouco, né?
Uhum. E a Carla tá falando aqui que antes ela gostava, né, de chegar em casa, porque como ficava muito pouco tempo no apartamento, quando ela chegava ela curtia, que agora, assim, isso tá Uhum. meio confuso, né, ela já não tá curtindo Uhum. mais tanto. E Uhum. que eu acho que é natural, né, eu Sim. acho que é natural, assim, porque tem a questão da desconstrução, né? Como que se chegava em casa, né? Com tudo arrumado, com Uhum. tudo pronto, com tudo limpo, com tudo, né? Num outro Uhum. esquema, que a gente agora está se Uhum. deparando diferente, né? E provavelmente o filho dela é filho, né? Que ela falou, não é ela que falou do filho do 220, não sei o quê? Não, não. Quem Não, falou foi do filho outra? foi a Ah, Flávia, tá. foi. Não, mas é isso, né? As crianças também, quando a gente chegava em casa à noite, elas também estavam cansadas já, né? Então também é outro ritmo, né? Porque já tinha Uhum. passado um tempo na escola, já tinha brincado no parquinho, já tinha feito não sei o quê, né? E aí, de fato, é uma mudança, né? E aí eu acho, volto a falar que essa coisa de um dia de cada vez faz toda a diferença, porque é isso, vamos construir hoje o que a gente vai fazer hoje, ver o que dá certo, o que não dá certo, né? Assim, é, eu acho que, assim, é difícil, não estou dizendo que não é não, né? Assim, não estou dizendo mesmo, mas assim, existem muitas possibilidades com criança, gente. Acho que criança cansa, mas criança tem muito mais ferramentas do que a gente tem, sabe? Assim, como adulto. A gente se enrijece, a gente se endurece. E aí a gente sofre mais. Criança se Uhum. distrai com, sabe? Vamos fazer aqui um teatrinho, vou contar uma história, vou fazer não sei o quê. A nossa presença faz toda a diferença para eles nesse sentido, né? Assim, eles têm dificuldade de brincar sozinhos, que antes era mais fácil, né? Assim, essa geração tem muita dificuldade de brincar sozinho. Mas ainda assim, A Juliana, desculpa. nada, pode falar. Não pode concluir, depois eu falo. Não, sim, mas ainda assim eu acho que assim, não é fácil, sabe? Assim, não é. É porque eu fico com medo de usar a palavra fácil, e aí as pessoas falam assim, essa mulher tá esquecendo de quando tinha filho pequeno, né? Mas não é isso, assim, é fácil no Tem mais sentido de recursos, tem né? mais recursos, eles vão, sabe? A criança vai, você dá um negocinho, ele já cria toda uma brincadeira e não sei o que, se empolga e papapá, e é muito Eu bacana. acredito assim que a criança tem essa flexibilidade em função da possibilidade de criatividade, né? A possibilidade Sim. criativa. Quando você fala a Uhum. questão do adulto e do enrijecimento, a gente tem aquela fantasia, né, da propaganda da margarina, Hum. da casa limpa, das crianças limpas, de tudo organizado, da rotina, daquela rotina que alguém foi lá no Aham. primeiro dia do isolamento e falou como é que tinha que ser a nossa rotina, né? Então a gente se Uhum. enrijece em certas coisas e me parece, né? Que aí falta possibilidade, porque na Hum. verdade, teoricamente, a gente tem os mesmos recursos, né, que a criança, mas a gente não se Sim, permite sim. A gente não se sujar, permite. bagunçar, né? Até quando muitos adultos estão brincando com a criança, não entram de cabeça na brincadeira, né? Sim, sim, Então eu acho que tem sim. a ver com esse padrão que a gente de alguma forma cria. É porque cria-se uma fantasia de como que o adulto deve agir, né? Então, essa fantasia impede você de ser criativo normalmente, né? Uhum. Impede você de se soltar, de se sujar, de deitar no chão, né? É, é, isso fica muito claro para mim na clínica com criança, né? Quando eu sento no chão para brincar com alguma criança. É muito engraçada a cara dos pais, tipo, o que essa médica tá fazendo, né? Assim, Uhum. o espanto, né? Assim, porque é isso, não se permite, né? Eu brinco de esconde, faço não sei o quê, né? Eu acho que isso é importante da gente. Inclusive, isso pode ser um dos ganhos importantes, né? Da gente ter nesse período, né? A gente deixar um pouco esse engessamento que a gente fez, né? Acho que a gente precisa brincar um pouco mais, né? Uhum. E vai fazer bem para as pessoas, eu acho.
A né? Juliana, Lina, falou aqui, né, que quem já sofreu. E olha, para mim ficou mudo, eu não te ouvi. Você tá me ouvindo? Não, não tô te ouvindo. Não. Ó, eles também não estão ouvindo, então não é, não, é alguma. Eu vi que alguém falou aqui, perguntou sobre adolescente. Enquanto você vai tentando acertar isso aí, eu vou falar dos adolescentes, né? Assim, adolescente é um pouco mais difícil, né? Assim, é, porque o adolescente, ele quer entrar nesse universo do adulto, então, né? Ele quer ficar mais um pouco enrijecido nisso, né? Assim, tipo, ah, não vou ficar sentando no chão, ah, não vou fazer não sei o quê, né? Mas se você puxar também, isso de alguma forma entra, né? Assim, é claro que isso vai aparecer mais agora, existem algumas relações, né, de pais com adolescentes, né, que têm já muita dificuldade, muito atrito, muito problema. Tá bom, Lore. É, porque existe um distanciamento natural nessa fase da vida, né? Assim, o adolescente, ele se separa, né? Se coloca mais distante dos pais, né? Numa tentativa até de criar uma identidade própria, né? Se encontrar, né? Fazer com que ele crie a sua personalidade, né? Assim, um pouco isso, né? E aí, isso aparece muito nesse momento, assim, porque tá todo mundo trancado dentro de casa, o adolescente também não tem para onde fugir, né? E a gente tá mais chato, né? Porque, tipo assim, por que você tá trancado dentro do quarto? Por que tá fazendo não sei o quê? Vem aqui pra sala, não sei o quê, tá todo mundo na sala, né? Mas a gente vai precisar também reconstruir essas relações, né? Assim, nesse momento. Porque são relações que normalmente já têm um atrito, né? Já tem uma dificuldade, né? Mas eu acho que é possível, sabe? Até retomando essas coisas lúdicas iniciais, assim, retomando algumas coisas da infância, né? E aí, Lore, nada? Será que tirar o fone do coisa não adianta? Você tá no notebook? E, e entrar de novo? Não sei se isso é possível. Não sei se cai a live toda, né? Porque como foi você que convocou, eu fico na dúvida, né? Tá bom. Alô?
Alô? Boa noite. Alguém me escuta? Sim! Ah! Esse negócio de ao vivo vai me matar do coração. Ó a ansiedade aí. E depois que fica ansioso, ninguém mais sabe fazer nada, né? Meu Deus do céu, o que é isso? É A, pegadinha, a pegadinha. ansiedade emburrece a gente, então a gente não consegue mais ver É nada. pegadinha com a psicóloga. Bem, eu não sei nem aonde que você parou, né? Porque eu não tava ouvindo nada. Não, Então, então, na verdade eu estava falando das relações com os adolescentes, né? O quanto é mais difícil. É, mas eu acho que finalizei. Eu acho que a gente pode passar, se alguém mais que quiser fazer outro tema. Não sei se alguém ficou com alguma questão com lá relação. tinham. A Juliana tinha um comentário para fazer, coitada. Ela fez, você começou a ler o comentário É, dela. enfim, e o pior é que agora não tem histórico aqui. Mas a Não, Juliana não. pode perguntar de novo. Isso, Fala aí, isso. Juliana. Por favor, repete. E Eu alguém só, eu antes só tinha. pesquei, eu só pesquei a história do adolescente, porque aí uma pessoa, eu vi que passou aqui, tipo, e com os adolescentes? Aí eu comecei a falar dos adolescentes. Aproveitei, Ótimo. né? Alguém tinha falado lá antes, que eu tinha anotado já aqui num papel, a questão do uso das telas, né? Porque antes tinha essa questão de que os pais, Uhum, né, limitava essa questão da tela, do uso de celular, do uso de eletrônico, né? E que nesse uhum. momento tá tendo esse acesso aí, né? Até por conta das escolas, enfim, do Sim, né? uso. E aí eu acho que era um comentário, assim, né? Não era nenhuma Uhum. pergunta, mas um comentário, uma preocupação, né? Com Sim, como que as sim. Eu crianças vão acho, lidar com isso. eu acho que isso é uma preocupação pertinente, né? Assim, na verdade, eu me pergunto muito a que serve a educação à distância da educação infantil, por exemplo, né? Assim, até do fundamental, da primeira parte do fundamental, sabe? Eu estava até conversando com uma amiga minha, professora, ainda agora, sobre isso, né? Assim, tenho muitas dúvidas de o quanto isso é potente ou não, né? E como deve ser conduzido, né? Assim, eu acho que isso está causando mais sofrimento do que aprendizado, né? E do que socialização, do que crescimento, tá? Eu acho que as escolas precisam rever isso de alguma forma, né? Assim, não dá para usar o mesmo recurso, né? Assim, é, a distância que se usa presencialmente. Não existe isso, né? Assim, tem uma coisa que as crianças precisam muito, né, fazer, né, para poder ter aprendizado, que é colar algum afeto nesse aprendizado, né? E pela tela isso não é possível, né? Assim, como é que você cola afeto na tela, né? Difícil, né? Uhum. É, E eu aí acho surgiu aqui a que é pergunta, difícil. Lina, se esse excessivo da tela também pode interferir no humor. Sim, sim, pode. Pode interferir no humor, principalmente por causa do mesmo ponto que eu tinha falado anteriormente. O uso da tela influencia enormemente o sono das pessoas, né? Então, tem uma coisa que a gente chama de higiene do sono, né? Que são regras, né? Que a gente toma para poder ter um sono com mais qualidade. E uma das coisas é não usar eletrônicos a partir de umas 8 horas. Isso para adultos, tá? Assim, umas 8 horas, para criança, 5, 6 horas, né? Da tarde. É, o que é muito difícil nesse momento, porque tarefas que são pedidas pela escola são também na tela, né? Assim, são também
necessita de que você esteja ali na tela o tempo inteiro, fazendo a pesquisa, respondendo um questionário. Númerozinho, tem não sei o quê, né? Ih, Lore sumiu de novo. Cadê você, moça? Tá ouvindo, Lore? Ih, eu acho que ela... Vocês estão me ouvindo? Será que alguma coisa... Mas tá me ouvindo? Gente, alguma coisa está acontecendo com o seu áudio. Acho que deve ser algum mau contato, né? Com... Não sei o que que é. Tá, então eu vou continuar falando. Eu nem gosto de falar, né? Bobagem, né? É... Tá só me ouvindo, né? A Lore não tá sendo ouvida. Então, assim, né? O uso de eletrônicos, né? Assim, ele interfere bastante, tanto nessa questão do sono, que gera irritabilidade e agressividade, principalmente em crianças pequenas, né? Quanto na questão da agitação, né? Assim, é importante que a gente diminua esse acesso ao mínimo possível, né? Assim, ao máximo possível, aliás, né? Diminua ao máximo possível. Será que a Lori vai querer finalizar de novo? Como é que a gente vai fazer? Você tá me ouvindo, Lori? Acho que ela nem tá ouvindo mais também. Eu nem consigo falar com ela. Tá ouvindo? Acho que não. Então, Flávia, eu vi que você botou aí que o seu filho fica acelerado, né? Assim, é bastante comum isso acontecer. Não é incomum, né? Assim, ter uma aceleração das crianças com o uso de eletrônico, né? Principalmente porque essa coisa do tablet, né? Ele ficou muito acessível, né? Assim, então todo lugar, né, que a gente vai, todo lugar que as crianças vão, é o celular, é o tablet, né? Assim, virou uma babá, né? E aí é difícil, né? Eu acho que complica, sabe? Assim, deixa as crianças realmente mais agitadas. E aí eu acho que o ideal, né, assim, o que é possível é fazer esse contraponto com o lúdico, né? Assim, poder usar de outras atividades para que você possa trabalhar outras coisas, né? Trabalhar, inclusive, muito mais a criatividade com a criança, né? Quando você usa mais o lúdico, né? E aí eu acho que isso faz toda a diferença, tá? Ah, tá. De repente era uma boa a Lori fazer isso, de repente botar em outro lugar, né? Ela acho que ela vai tentar fazer isso. Porque aí ela deixa só essa tela aberta, mas pelo menos ela consegue ouvir e de alguma forma participar, né? A massinha de farinha é incrível. É muito legal. E sabe que tem uma coisa com criança que essa coisa do da culinária, né? Assim, criança gosta muito de mexer em comida normalmente, né? Assim, gosta muito
de participar dessa coisa, assim, de fazer a comida, né? Costuma, né? E aí, fazer pão tem sido uma distração para as famílias. Não sei se vocês têm reparado o quanto as pessoas têm produzido pão em casa. É um tal de foto de pão no Instagram incrível, né? Assim, milhares de gente produzindo pão. E eu acho que isso é uma coisa legal, porque o pão é como se fosse uma massinha, né? Assim, que a criança vai modelando e tal. E o legal é que ele vai poder comer depois o que ele produziu. Eu acho bem bacana. Alguém perguntou, eu não consegui ver exatamente. Ah, foi a Juliana, né? Era a pergunta, então, da Juliana antes, né, Juliana? Que as pessoas que previamente já sofriam, né, com essas oscilações e com transtornos, está tudo mais potencializado, né? Falar um pouco sobre isso. Sim, Juliana. Ah, biscoitinhos também são ótimos, estão comentando aqui, né? Sim. As pessoas que já têm transtornos psiquiátricos, né, já tinham síndromes ansiosas, né, essas pessoas, de fato, elas estão com mais dificuldades nesse momento, né, assim, a gente, por isso, inclusive, que não é possível, né, a gente, quem trabalha com saúde mental, suspender atendimentos nesse momento, porque, assim, tá muito difícil para essas pessoas. É claro que, né, assim, como eu falei para vocês, eu tenho uma clínica grande com adolescentes, né? Eu tenho alguns adolescentes que estão lidando melhor e outros pior, né? Assim, mesmo os mais ansiosos, né? Porque depende, eu acho que, de quanto tempo de tratamento, né? Eles já estavam fazendo, qual estabilidade eles já tinham conseguido. Mas, de fato, teve muita abertura de quadro ansioso, principalmente, né? Assim, eu atendi, eu estou restringindo a beça primeira vez, sabe? Porque é difícil fazer primeira vez à distância, né? Remoto, pelo celular, acho super complicado. Mas os quadros ansiosos eu estou atendendo todos. E recentemente eu devo ter atendido quase umas 10 pessoas a mais, assim. Todas com problemas, assim, ansiosos pela primeira vez, né? Sem conseguir trabalhar, sem conseguir dar conta de resolver as questões, mesmo pessoas que estão trabalhando de home office, né? Assim, pessoas, inclusive, que já estavam acostumadas a trabalhar de home office. Porque não é o home office em si, né? Assim, que dá a ansiedade, né? Assim, em si. É a não escolha, né? Assim, é a falta de possibilidade de fazer outra coisa, né? Assim. E aí, eu tenho atendido alguns casos, assim, com quadros importantes, sabe? De ansiedade. Por conta disso, novos. E também quadros anteriores, assim, que tiveram piora. Mas não são todos que têm piora, né? Depende muito dos recursos que essa pessoa já construiu na trajetória dela de tratamento, entendeu? Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Porque a gente trata as pessoas para elas se tornarem mais autônomas e saberem lidar com as dificuldades delas, né? Assim, transtorno de ansiedade, por exemplo, né? Ele não dá em qualquer pessoa, ele dá em pessoas que normalmente já são mais ansiosas que outras, né? Assim, as pessoas, elas têm como se fosse uma certa predisposição, né? Assim, que tem a ver com a cultura, que tem a ver com a cultura do país, né? A cultura social e a cultura familiar, né? Assim, tudo isso influencia, né? Na construção das personalidades, né? Então, as pessoas que estão mais predispostas a isso, elas costumam abrir quadros ou piorarem nesse processo. Mas se são pessoas que estão em tratamento há muito tempo, já construíram suas ferramentas, já estão, né, num outro momento do tratamento, elas conseguem passar melhor por isso, assim. É o que eu tenho visto de uma maneira geral. Tenho até me espantado, né, porque eu trabalho num CAPS, que é um lugar de pacientes psiquiátricos muito graves, né? E tenho me espantado com alguns pacientes que a gente achava assim que, meu Deus, vai dar um problemão, sabe? Assim, as pessoas vão
se sentir muito mal, não vai ser possível, né? E eles estão lidando muito melhor do que a gente imaginava, entendeu? E outros não tanto. E aí a gente tem que usar os recursos com eles, né? Assim, que têm sido os mais variados possíveis, né? No caso dos pacientes psiquiátricos graves. Passou um monte de comentário aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ó, alguém falou que fez um Insta, a Nutri Ana Schwartz. Eu espero ter falado certo seu nome. Ela fez um Insta com receitas com as crianças. Eu achei bem interessante isso. Ó, uma boa dica para vocês. A atividade física pode auxiliar nessa questão da alteração do humor? Eu tenho muitas questões com a atividade física. Porque vira uma panaceia, sabe? É bom para todo mundo. E pode ser bom para todo mundo, porque de fato a gente organicamente libera endorfinas e se sente bem, né? Assim. Só que tem gente que não gosta de atividade física, né? Assim, eu sou uma delas, inclusive. E aí a gente tem que achar o que realmente faz alteração, assim, faz a gente melhorar o humor da gente, porque fazer atividade física com raiva também não adianta muito, né? Assim. E aí eu acho que tem que fazer um certo exercício para ver, porque assim, não é todo mundo que vai se dar bem fazendo musculação, exercício aeróbico, é, ou jogando, né? Assim, eu acho que a gente tem que ser criativo nisso, sabe? Não é só vai fazer atividade física, se inscreve numa academia. Não, talvez não seja isso, né? Assim, eu lembro, por exemplo, de experiência própria, assim, na época do vestibular, quando eu fiz vestibular, eu me inscrevi numa academia de karatê. E foi uma das coisas melhores que eu fiz na vida. Assim, foi ótimo. Porque era aquele estresse todo do vestibular, né? Queria fazer medicina, super difícil. Já era o segundo ano que eu estava fazendo vestibular. E aí, sabe, ir pro karatê e dar um monte de soco naquele saco de areia e fazer os katas, né? Que é tipo uma dança, né? Foi super, extravasou super pra mim, assim, né? E, por exemplo, yoga, que é uma coisa que todo mundo fala, yoga calma, faz super bem, eu não consegui me adaptar de jeito nenhum. Não consigo fazer yoga, impossível, né? Então, eu acho que isso tem a ver com isso, entendeu? Não pode ser uma panaceia, tipo, todo mundo tem que ir para academia. Não necessariamente, né? Pode ser correr na praia, pode ser fazer atividade em casa, pode ser, né? Agora, nesse momento, só dá para fazer em casa, né? Então, mas assim, pode ser dançar na frente da televisão meia hora, né? Não sei. Pode ser tocar bateria. Não sei se alguém tem bateria em casa, toca bateria meia hora, né? Vai gastar um bocado de energia ali, né? Mas não dá para ser tudo igual para todo mundo, né? Eu acho que a atividade física tem muito isso, assim, porque as pessoas fazem atividade física com raiva. Aí não tem como melhorar o humor com raiva, gente. Vai ficar ruim, né? É... Aqui tem alguém comentando que tem sofrido muito. Tem uma coisa que eu acho que é importante. A pessoa botou assim, tenho me blindado. Eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, né? Essa coisa de se blindar me lembrou de uma coisa, não sei se é exatamente isso que ela estava falando. Acho que foi a Flávia, né? Que falou isso. O que acontece? A gente tem sido massacrado por informações o dia inteiro, né? Informações ruins o dia inteiro, né? Não passa nada de feliz na televisão recentemente, né? Eu acho que a gente precisa, ou na televisão, ou na internet, nas mídias, né? Eu acho que a gente precisa fazer uma certa seleção disso, sabe? Eu acho que é muito duro a gente ficar o tempo inteiro chafundando ali naquelas informações de sofrimento alheio, assim, que não tá dando. Eu acho que isso aumenta muito a ansiedade pra gente, sabe? Esse bombardeio de informações. Já achava isso antes, né? Isso é outra coisa que eu já achava antes, né? Eu já parei de assistir jornal, ó, há muito tempo. Eu vou lá e leio as informações que eu quero ler.
que eu não tô afim de ficar ouvindo só desgraceira, né? O tempo inteiro. Eu acho que isso é uma coisa importante para a nossa saúde mental, sabe? Assistir Globo News não faz bem para a saúde mental, por exemplo. Né? Eu acho que tem coisas que você tem que pincelar, ver o que você quer, né? Assim, eu seleciono muito as coisas que eu leio, o que eu sigo, onde eu vou procurar informações, né? Não leio nada de WhatsApp nesse sentido, assim, tenho lá meus grupos, tem um grupo específico que eu participo, que é de sanitaristas e epidemiologistas daqui de Niterói, e infectologistas, que aí tem muita informação real, né? Vamos dizer assim, né? Muita informação boa de artigos que estão produzidos, não sei o que, tá. Mas informações que vêm de WhatsApp de família, eu não abro, nem abro, sabe? No meu WhatsApp aparece assim, ó, embaçadinho. Porque não... A gente tem que se preservar. Eu acho que isso é muito importante. Se preservar, né? Aqui tá falando também, né, que tá dando medo, né, do que tá por vir, sim, a gente não sabe realmente, né, o que vai acontecer daqui para diante, né. Ih, temos 10 minutos, desculpa, agora que eu vi, é porque eu tô lendo as mensagens e não deve ter 10 minutos, né, deve ter muito menos, né. E agora eu não sei mais quanto tempo a gente tem, porque já tem um tempão que a Lore escreveu isso, né. Mas eu acho que estamos acabando, não é isso, Lore? Eu acho que deve estar faltando pouco tempo, assim, né, pra gente agora. Então, eu acho que consegui, né, responder aí a maior parte das perguntas. Não sei se vocês têm mais perguntas, se eu fui clara nas colocações, né? Acho que a Bárbara, né, que falou comigo que é da Estímulo também, né, pode me dizer. Ah, vai até 7h30? Ah, então tá. Então vamos lá. Ó, estão perguntando aqui quando é a próxima, eu não sei. Mas acho que a Lore pode responder aí e a Bárbara também, né? Assim, sobre quando que vocês vão fazer a próxima, quando que elas vão ter aí mais informações, tá bom? Vocês têm alguma dúvida mais? Hã? Ai, que bom que vocês gostaram. Fico feliz de saber, né? Vamos. Que bom que foi bom, né? Assim, que a gente pôde conversar, tirar algumas dúvidas, né? Você queria que eu voltasse a falar da aula online? A sua caçula tá na alfabetização, gente. Alfabetização online, não consigo crer. Eu tô me debruçando um pouco sobre isso, né? Assim. Oi, Thalita, também tô com saudade de vocês. Tô me debruçando um pouco sobre isso, porque é, até com a minha filha mesmo, né? Que tá com saudade das minhas risadas. Eu dei várias risadas hoje, né? Minha filha que tá, né, no 9º ano, eu fico às voltas com isso, sabe? Assim, o quanto ela tá podendo aproveitar, né? Assim, existe uma pressão, né, dos próprios pais, né, para que a gente considera esse ano letivo um ano perdido. Não consigo achar que alguém vai conseguir, de fato, criar algum conhecimento e aprendizado consistente nesse momento. Assim, digo crianças e adolescentes, tá?
Adultos é outra coisa, né? São outros esquemas, né? Assim, mas digo criança e adolescente, principalmente os menores, né? Assim, alfabetização, então, nem se fala, né? A gente dá sorte que o letramento, ele é uma construção que não é só na alfabetização, né? Assim, não é só no primeiro ano, né? E isso pode ser, de alguma forma, reposto, né? Vamos dizer assim, depois. Mas eu, por mim, assim, se eu pudesse decidir sobre isso, se eu fosse a ministra da Educação, conteúdo, né? Trabalhar o conteúdo de outras formas, né? Já é a educação que eu acredito, né? Assim, eu não acredito no ensino tradicional e conteudista. Eu acho que faz mal pra gente isso. Mas eu acho que agora, mesmo as escolas mais abertas, elas não estão conseguindo dar conta de ser muito criativa nesse ambiente eletrônico, né? Assim, os professores não sabem fazer isso, eles foram obrigados, né? Eles também não têm escolha, né? Vamos dizer assim. Eu tô com muita pena dos professores, né? Assim, porque são esses que estão lá com os filhos pequenos deles também, né? Tocando terror em casa e ainda tendo que dar aula, né? Assim, então, eu acho que vai precisar ser repensado esse ano, né? Se a gente tivesse uma educação pública para todos, de fato, né, a gente não teria esse problema, porque seria uma coisa institucional, né? Assim, o governo, o Ministério da Educação faria um planejamento para todos, né? Mas é isso, como a gente não tem isso, né? A gente tem aí diferentes formas, né, de educação e diferentes linhas, e eu acho que isso vai complicar bastante, né? Assim, não sabemos como vai ser conduzido isso depois, né? Mas que eu de fato não acredito nesse. Eu não estou forçando, assim. Minha filha tem um catatal de folha para fazer, sabe? Acho extremamente antiecológico ficar imprimindo milhares de folhas em casa. Acho horrível ela ter que fazer aquele monte de dever, além de assistir umas aulas. E eu não estou forçando, assim. Não sei. Não sei o que vai acontecer, né? Eu posso estar até prejudicando ela de alguma forma, mas eu tô achando que não é possível, que não é viável, que não é construtivo, sabe? Para as crianças e para os adolescentes. Eu não vejo ela. Isso está me preocupando bastante, porque, assim, por exemplo, era uma menina que gostava muito de ir para a escola, assim, sabe? A escola dela é muito bacana, ela gosta muito da escola. E agora ela tá achando um saco, né? Bem aquela coisa de adolescente. Ai, que saco, né? E com razão, porque é realmente muito chato, né? Mas é isso, eu acho que é uma resposta a uma solicitação econômica, né? Assim, os pais estão cobrando isso, né? Aí, ó, podemos fazer uma live sobre isso, né? Acho ótimo. Podia trazer alguém da educação para falar disso, né? Acho que seria uma coisa bem interessante, porque eu acho que isso vai gerar dificuldade nas crianças, sabe? Com relação ao aprendizado e com relação à relação com elas no aprendizado. Não é a apreensão de conteúdo, sabe o que eu estou dizendo? É a relação que elas estão criando com a escola. É isso. Que é isso que faz toda a diferença na aquisição de conteúdo, né? Eu acho que, que é isso, né? Eu acho que a vida virou um saco para todas as idades, praticamente, concordo. Né? Tô vendo um monte de carinha aí conhecida, eu tô achando muito legal um monte de gente conhecida aí na live. Gente, obrigada por vocês terem vindo, viu? Prestigiar aqui, tô adorando isso. Alguém falou mais alguma coisa que eu acho que eu poderia complementar?
Que alguém perguntou além da escola. Fico meio perdida, gente, nesse monte de perguntas. Pessoas que não gostam da rotina. Eu lembro que eu tinha visto isso e tinha pensado em falar um pouco sobre isso, né? Pra gente terminar, né? Talvez. Existem pessoas realmente que têm dificuldade de se manter numa rotina, né? Eu acho que essas pessoas talvez não estejam com tanta dificuldade nesse momento. Porque essas pessoas, elas não têm a mesma necessidade que a maioria das pessoas tem de ter controle sobre as coisas. Então, não sei se para elas está sendo um problema isso que a gente está vivendo, dessa angústia da falta de rotina, entendeu? É um pouco o que eu penso sobre isso, assim. Eu acho que essas pessoas, elas estão mais livres nesse sentido, né? Assim, elas já não ligavam para isso, né? Então, elas não precisam. É isso que eu estava falando bem no início para vocês, né? Assim, a gente precisa cuidar do que causa sofrimento. Se isso não causa sofrimento, não precisa ser cuidado. Então, essa pessoa não precisa de rotina. Por isso que não pode ser receita de livro, de bolo, né? Receita padronizada para todo mundo, né? Não pode ser. Porque é isso, existem pessoas diferentes, né? Que não ligam para a rotina, né? Abençoado essas pessoas nesse momento. Eu acho que essas pessoas estão sofrendo muito menos que a gente que precisa da rotina, né? A Bárbara falou aqui que a gente então está concluindo, né? Eu acho que a gente pode então ir finalizando. Eu queria voltar a agradecer ao convite, né? Para esse encontro. Gostei muito de ter participado. São encontros assim também que fazem bem para a gente, né? Fazem bem para a nossa saúde mental também, tá? Utilizem a ferramenta da internet, das mídias sociais, das redes sociais, para isso, né? Para que a gente possa estar junto, para que a gente possa trocar, para que a gente possa trocar afeto de alguma forma, né? Marca de tomar café com as amigas, né? no WhatsApp. Eu acho que isso é interessante a gente poder usar, né? Essa ferramenta. Porque isso faz bem pra gente que está participando, né? Fez bem pra mim, né? Hoje eu estava um dia extremamente irritada e estou bem feliz agora. Né? Eu acho que isso faz diferença na vida da gente, né? Então, usem essa ferramenta para isso, tá bom? Então, vou me despedindo, então, né? Tá bom? Muito obrigada, então, gente. Acho que foi ótimo, né? Parabéns a todas as organizadoras, todo mundo que participou. Que todo mundo fique bem e são nesse momento. E deem muita gargalhada, porque gargalhada faz bem para o coração, não dá ruga. Beijo.